Olá, eu sou Juliana Garcia e esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o nosso podcast aqui de Primavera, cidade polo do agronegócio. Hoje eu vou receber aqui o Fábio Ribeiro, osteopata, meu amigo, também cuidador deste ser humano aqui, né, Fábio? Seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado. Gostaria que você... Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, para quem não te conhece, você é figurinha carimbada em Primavera para muitos dos seus pacientes, mas muitas pessoas ainda não te conhecem e não sabem sobre o que é osteopatia. Queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho da sua formação, para a gente poder entrar nesse tema tão rico aí hoje. Então, vamos lá, né? Sou o Fábio, eu já sou formado há 11 anos, a gente já está com a fisioterapia, comecei lá atrás com Pilates, né? Me formei na Unic e a partir que eu me formei, eu fui já cursar osteopatia em Campinas, na Escola de Osteopatia de Madrid, que é uma das melhores escolas que a gente tem no mundo sobre osteopatia. Então, ela é uma escola espanhola, tem toda uma metodologia, era uma escola, ela é muito rígida, uma escola de muitos anos, e a gente começou, eu já fui para lá, e comecei, simplesmente falei, era isso que eu queria, eu fui lá e comecei a estudar. E aí, enquanto isso, eu dava aula de Pilates, né? Eu fazia Pilates, trabalhava num estúdio, vários profissionais que até hoje trabalham com Pilates, e aprendi muito lá, e foi onde eu consegui também colocar tudo da osteopatia em prática, porque eu podia treinar muito, então todos os meus amigos de trabalho, todo mundo tinha alguém para atender, meu paciente está com dor, Fábio, dá uma olhadinha para mim. Então, eu, além de poder colocar em prática o que eu aprendi, era um treino para mim, né? Era treino diário. Prática mesmo. E conhecer pessoas que iriam me conhecer sobre aquilo que eu fazia. Então, porque eu era recém-formado, não tinha, né, tava ali começando ainda a carreira e também estava começando a estudar uma coisa totalmente nova e que ainda na nossa região não era conhecido, né? Hoje, lógico, hoje é muito mais fácil, todos os profissionais chegam, eu vou fazer tal coisa, as pessoas já falam, já sei mais ou menos o que é. Naquela época, não. Até explicar o que era a técnica, né? O que eu trabalhava, o que eu fazia, porque a gente chegava a um ponto que a pessoa falava, mas o que você faz, né? É só aqueles estralinhos que você faz? E não, né? Não, então, vamos, já que você pegou o gancho aí, para quem não sabe, porque é realmente isso, a técnica é conhecida como, eu vou lá levar e parece que é gostoso, né? Me estrala e eu fico bem. O que é a osteopatia? Então, assim, a gente costuma falar que a osteopatia ela é uma filosofia, ela não é uma técnica, porque a partir do momento que você começa a estudar, você muda a sua visão de tratamento, a visão de tudo sobre você e sobre o seu paciente, né? Você começa a encarar não só a parte mecânica, que a fisioterapia trata, mas também a parte química, emocional, a parte estrutural, né? Então tem todo um envolvimento. E também a forma de você agir, né? Então a osteopatia ela veio dos Estados Unidos lá. Então, o Still fundou. Então, hoje até é meio que as pessoas perguntam, mas é muito parecido com quiropraxia, não é? É porque todo mundo ia estudar com o Still, que era o fundador da osteopatia. E um dos discípulos dele descobriu que, eu quero formar minha técnica e foi. Então, por isso que tem conceitos parecidos, com visões diferentes e outras técnicas que saíram pelo mundo a partir dali. Mas tem algumas semelhanças, mas cada um com sua particularidade, né? E a partir desse momento a gente começou a ter essa visão de olhar que uma dor, ela vinha de alguma disfunção de um todo, com partes que estavam mais agravadas, né? Ou que precisavam ser feitas correções. Mas, às vezes a pessoa fala, mas está fora do lugar. Não é fora do lugar. Ela não está funcional. Ela não funciona como deveria ser feito o movimento. E nós estamos ali só para ajudar o corpo a entrar em homeostase. Então, a homeostase é o equilíbrio. Então, quando eu vou lá e só dou a minha ajudinha para o corpo se restaurar, porque não sou eu quem cura, né? Quem cura é o próprio corpo
quando ele entra em equilíbrio. Essa é a nossa procura visão. se reequilibrar sozinho. Exato. Ali, né? E não é só osso, né? Quando escuta osteopatia, acha que a gente só faz em osso. Não, é todos os tecidos, né? Desde musculares, ligamentares, ósseos também. Só que a gente sabe qual que é o movimento, qual que é o tecido, qual a intensidade. Essa é a nossa visão para tentar em equilíbrio. A parte química também. Tem um processo químico acontecendo, eu preciso do médico, eu preciso de químico ali para poder me ajudar, me auxiliar nessa recuperação. Não é, minha técnica é superior a de ninguém. Eu acho que não existe técnica. Eu preciso da psicóloga, eu preciso do psiquiatra, preciso do ortopedista, preciso da nutricionista, porque é uma coisa também que as pessoas não dão bola, mas o que você come também reflete no seu organismo, na sua cura, no seu tratamento. Porque se você, por exemplo, consome uma quantidade excessiva de álcool, a tua recuperação vai ser mais lenta. Ou se você tem um diabetes, por exemplo, o seu processo vai ser muito mais lento. Então a pessoa chega lá e fala, quantas sessões eu vou precisar? Depende. Quanto você vai se dedicar a melhorar? Porque eu já falo assim, eu divido para a pessoa, a gente vai colocar uma parte mecânica, uma parte emocional, uma parte química. Eu só posso te ajudar na mecânica. A química, você precisa de toda a alimentação, quantidade de água que você bebe, toda a parte de medicamentos. O emocional, você precisa ter uma ajuda, um auxílio de um psiquiatra, de uma parte do psicólogo, de um terapeuta, de um lazer, de um bem-estar familiar, que também vai ajudar. Qualidade no sono. Uma qualidade no sono. E aí vamos entrar nessa questão das dores, que é uma das coisas que a gente... tanto eu, né, quando eu vou lá em você quanto paciente, sim, né, a minha atenção é sempre trapézio e pescoço, né, e isso desencadeia em mim enxaquecas terríveis, sim, que quando eu te procurei a primeira vez foi isso, né, lembra? Tem uma enxaqueca que não passa, me indicaram em você, porque também acham que a osteopatia vai tratar só a dor na coluna, né, eu tô com uma dor na lombar, e não é esse todo mesmo, né. É a visão, né, a visão. A visão. E até eu começar a associar que era uma tensão de cansaço, de problemas, e a nossa área é muito tensa, a gente está falando sobre isso aqui nos bastidores, né? Então, a partir do momento que a gente tem noção do porquê que dói e como esse corpo está falando, o profissional também ele pode trabalhar isso melhor, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque o que a gente mais tem hoje, eu tiro pelos meus pacientes, muitas vezes eles reclamam de dores que eles não conseguem nomear o porquê estão surgindo. E às vezes tem estresse pós-traumático, tem noites mal dormidas e insônia, tem preocupações, toda uma questão emocional. Aí eles vão lá, tomam um remédio, tomam analgésico, tomam anti-inflamatório e não passa. E a osteopatia trabalha muito bem isso, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho como é que é a atuação para essa questão dessas dores e como, primeiro que não precisa nem de indicação médica, né? Os pacientes podem te procurar, né? Caminho reto e direto com você. Sim. Como é que a osteopatia lida com isso? Como é que você aborda isso com os teus pacientes? É que primeiro a gente vai buscar o que é a causa primária de tudo aquilo, né? Quando chega lá, não é, a pessoa fala, mas eu não quero fazer avaliação, só queria tratar. Mas não existe como se tratar. Se você não sabe o que é, eu não chego lá... Já vai manipular logo de cara. Se existe um protocolo. Aí pé, quadril, cervical, liberou, tracionou, isso não existe. Então, qual que é a causa disso? A causa é porque eu trabalho e eu tenho que movimentar meu braço acima dos 90 graus. Não, eu sou pintor, então eu tenho uma causa que eu tenho que olhar para cima quando eu vou pintar um teto. Então, a causa é aquela. Só que eu não posso falar assim, você vai ter que parar de pintar. Não, eu tenho que reabilitar para ele continuar fazendo aquele serviço. Então, a causa é aquela. O que eu posso fazer para equilibrar aquilo? Então, às vezes o paciente vai precisar começar a fazer uma atividade física para poder associar. Porque um corpo fraco, ele não vai dar conta. Eu posso manipular que não vai fazer diferença. Né? Eu vou manipular 1000 vezes e as 1000 vezes ele vai sentir um bem-estar, vai embora e vai voltar. Vai ser passageiro vai e ser não vai passageiro, ter vai ser paliativo ali, né? Vai ser, entrar nessa mesma questão sempre que aquilo não for um completo. Ou se é de um fator emocional, eu já entendi que você sente dor toda vez que você passa algo ruim, algo estressante. Então você fala assim, nossa, toda vez que eu chego em casa e aconteceu, eu sinto a dor de cabeça. Então eu já sei que o fator mecânico ele vem a partir do emocional.
Aí eu preciso que também o paciente se ajude e procure ajuda. Eu posso encaminhar, olha, você precisa de fazer isso, precisa procurar, precisa de várias questões para poder me ajudar. Eu posso te ajudar desde que você também se ajude. Porque uma coisa que eu aprendi em todos esses anos é não comprar a dor do paciente. Porque no início as pessoas chegavam lá e falavam, Fábio, eu tenho uma dor na coluna. Eu falo, eu tenho que dar conta dessa dor. Mas a dor não é a minha culpa. E nem porque você me paga, eu tenho que resolver. Porque às vezes você não quer resolver essa parte. E às vezes os pacientes compram... A gente tem pacientes muito imediatistas, né? Quando o paciente está com dor, o paciente ele quer sanar aquela dor a qualquer custo, né? Sim. E aí eles fazem loucuras para aquilo. Sim. E é o que eu sempre falo, quando eu te indico algum paciente, ou quando eles vêm para terapia, desse processo, né? Porque a dor, ela começou, mas geralmente o paciente procura quando ela está aguda, né? Está incapacitante. Não estou levantando o braço, ou minha enxaqueca. E esse processo, ele vai demorar também para ele se restabelecer, né? Então, se você não tiver todo essa conscientização de você tem que fazer a sua parte para que a técnica, ou a abordagem, ou a manipulação resolva, não vai resolver nada, né? Sim. Aí tem uma frustração, mas me falaram que você resolvia. Fui lá, você, né? Porque é isso pro profissional, né? Exato. Você não resolveu, mas o próprio paciente não fez em contrapartida, né? O que ele precisava. E isso eu sempre deixo claro. Quanto que você quer melhorar? Então a pessoa fala, nossa, eu quero melhorar 100%. Falo, que ótimo que você melhora. E quanto que você vai se dedicar para melhorar esse 100%? Você vai fazer tudo que eu pedi, você vai mudar a alimentação, tomar medicação, é que eu não consigo fazer atividade todo dia, então vamos riscar 10%. Mas é porque eu esqueço de tomar o remédio, então risca mais. Então, assim, dentro do que ele quer melhorar 100%, tem 10%. Depois assim, olha, o teu índice de melhora é muito baixo. Por quê? O que a gente pode fazer é uma parte. Agora, se não partir de você também querer melhorar, vai acontecer. E às vezes ele quer vender a dor para você, então eu não compro mais. Você está comigo? Eu estou com você. Eu vou fazer o meu melhor, eu posso dar o meu melhor, eu vou me dedicar. Se eu não puder, uma coisa que você sabe, se eu tiver que comprar um aparelho novo que faça sei lá o que, eu vou buscar aquilo. Só que às vezes a pessoa não quer, porque a parte dela ela não faz. Né? Não tem um comprometimento. E aí entra na questão do autocuidado, né? Sim. Que muitos pacientes, eles pagam, eles estão lá cheios de problemas, mas o autocuidado é difícil de ser inserido. Tem uma autossabotagem ali, sim, né? E em todas as classes. Né? Em todas as classes. Quando pensa, nossa, mas teu tratamento, ele é caro. Não é caro, ele tem um valor, né? E eu já tratei pessoas com pouquíssimas condições que sabiam do valor e se tratavam brilhantemente, porque ela falou, eu sei que ele custa, mas eu pago para eu poder continuar a minha vida. Quanto a pessoas que falam assim, mas é muito caro e não sabiam o valor, então eu não vou fazer porque... E aí vai se tornando um ciclo, né? Porque, como a gente estava conversando agora há pouco, a dor, o corpo ele vai equilibrar de uma forma ou de outra em algum momento. Só que ela vai voltar em outro. Uma próxima vez ela vai vir um pouquinho mais forte. Daí ela também vai desaparecer. Na próxima vez vai passar mais 6 meses, ela vai ter outra dor. Ela fala assim, nossa, eu tive crises, que essa é a palavra, né? Eu tive uma crise há 1 ano, depois eu tive uma crise há 6 meses, agora com 3 meses eu tive outra crise. E o seu corpo vai dar conta até um certo momento. Quando ele não der mais conta, chegou na hora, falou assim, olha, infelizmente, agora é a tua hora de partir para uma cirurgia, partir para algo uma intervenção médica, porque eu já não consigo mais te ajudar naquilo. Eu sempre falo para os pacientes, às vezes, meus pacientes geralmente tem o paciente de dodóizinho, né? Porque quando você está com os problemas emocionais, pacientes depressivos, com ansiedade, um nível de ansiedade mais generalizado, o corpo ele sente, o corpo é sempre o termômetro. Então, eu sempre costumo dizer para meus pacientes, eu falo assim, olha, quando isso começou? Ela fala assim, não sei de onde surgiu, não sei como apareceu, mas se a gente for puxando lá o fiozinho para trás, aparece, né? É que realmente eles vão deixando somar. E é mais fácil tomar a medicação.
Então, aí vamos entrar nessa questão da medicação, porque o paciente com dor geralmente se automedica muito, né? Sim. E nessa questão da osteopatia ter um valor, existe um valor de redução da medicação, né? Sim. Se você está com o seu corpo mais equilibrado, automaticamente você tem menor necessidade da medicação. Existe realmente uma redução do consumo de medicação com os teus pacientes? Você percebe isso? Existe. Isso é nítido, notório, que ele vai diminuir a quantidade de medicação para dor. Existem várias formas, né? Mas o que acontece? Quando é aquele paciente que ele se cuida mais, dentro de tudo, que uma das perguntas que eu sempre faço, quanto de água você bebe? Porque a água é praticamente de graça. É um medicamento que você não tem efeito colateral, não te faz mal. E a grande maioria das respostas é, eu devo tomar 1,5 litro. Eu falei, você já parou para mensurar isso? Não, mas eu sempre tomo um copo. Eu falei, se a gente parar para ver quanto dá, não dá 1 litro. Não dá 1 litro e isso, quando você coloca assim que todo o seu corpo, basicamente a gente está falando de água, né? Se falta isso, ele está em desequilíbrio. Você não tem como recuperar. Todos os tecidos necessitam de água, né? Não tem água no seu organismo. Eles falam, nossa, mas eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho retenção de líquido. Uma das principais coisas você fala assim, nossa, minha perna incha muito. Por que você não toma água? O seu corpo encara que precisa guardar. E isso reverbera em dor depois, né? Porque da mesma forma que o corpo se equilibra, ele também se desregula, né? Então, começa com uma dor aqui, mas daqui a pouco você tá o paciente dodóizinho, que dói tudo, na verdade. Dói tudo. E acaba se colocando, né? Até existem algumas patologias, né? Por exemplo, a fibromialgia, que a pessoa, nossa, mas dói tudo. Ela tem um porquê chegou nesse ponto de doer tudo, né? Não foi em vão que ela chegou ali. Existem questões emocionais que aconteceram, existem questões mecânicas, né? Então, um todo juntou para chegar naquele ponto. Não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. A osteopatia trata também lesões esportivas de atletas? Também. Principalmente a lesão, o trauma, ele saiu do que é um movimento normal do corpo. Cada articulação ela tem um mecanismo exato, né? Ela não está ali aleatoriamente, ela tem um sentido para onde ela vai, para onde ela volta, quanto ela roda, quanto que ela volta, tudo. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, hoje, com mais experiência, eu já tenho uma ideia, aqui não existe movimento. Então, eu sei o que eu preciso corrigir ou não. E quando a gente fala de atleta, uma pequena diferença de mobilidade, talvez seja aquele 1 segundo que ele perdeu, que ele não conseguiu chegar naquela bola, não conseguiu finalizar aquela corrida e assim sucessivamente. Então, questões de segundos vão fazer diferença na vida desse atleta, né? Apesar de a gente estar num lugar que não tem tantos atletas profissionais, mas os amadores hoje, que existe um grande número do beach tênis, da corrida, do tênis, né, da bicicleta. Então, essas pessoas eles também querem competir. E a grande maioria entrou lá por eu quero fazer uma atividade física e começou a ser atleta, amador, e não tem um bom desempenho, porque falta E às vezes até chega a favorecer esse não cuidado. Então não é só para tratar a lesão, mas é para prevenir. Para prevenir. Quando a gente fala, por exemplo, hoje o auge, eu acho que existe 50% das atividades físicas voltaram-se para o beach tênis. Então, eu brinquei outro dia, eu falei que o pessoal que era do cross viraram todo mundo beach tênis agora, virou né? Virou uma... Saiu aquela debandada do cross e o pessoal descobriu o beach, né? Tá todo mundo ali. Todo mundo já veio a bicicleta, veio o cross, então vai mudando, né? E começaram a acontecer lesões, porque chegou lá uma pessoa que nunca fez atividade física, ele viu no beach tênis uma competição, um lugar muito legal, um ambiente que acolheu ele, porque todo mundo é amigo, quando junta um grupo de todo mundo fala a mesma língua, é mais fácil. Então chegou lá, nunca me dei bem na academia. Por quê? Na academia você chega lá, ninguém te olha, ninguém te fala, ninguém conversa. É mais individual, né? Individual, às vezes o professor não te dá muita bola, porque tem muita gente para atender, ou se você não consegue pagar um personal, e enfim. E as outras atividades são muito sozinhas, outras são mais perigosas, né? Andar de bicicleta demanda mais tempo, e a pessoa vai lá, joga a horinha dela de beach tênis e tal.
Só que ela não tem aquela condição de fazer um movimento específico, porque ela nunca fez. E aí ela passa do sedentarismo e sai desse percurso para jogar todo dia. Jogar 3 vezes na semana e competir ou fazer uma partida do final de semana. E esse cotovelo, essa mão, esse punho, esse ombro, não está preparado para aquilo. Então, eles não encaram que eles são atletas, encaram que ele joga, né? E é assim que começam as lesões. Esses índices de lesões começam a ficar muito grandes, que chega a um ponto de impossibilidade de jogar. Aí, essa pessoa busca um tratamento, mas que ela poderia ter começado antes. Ela poderia ter começado, eu queria ver se meu braço, ou aqui, ou eu sinto um pouquinho a coluna, mas eu gosto de jogar. É meu joelho, o joelho também acontece bastante. Se eu tenho condição e vou olhar o que eu posso fazer. Porque não adianta só jogar. É uma ótima atividade aeróbica, tem todo um componente emocional envolvido muito legal, mas sem um treinamento prévio de fortalecimento, de propriocepção, né, ter um equilíbrio, a pessoa vai começar a ter esse tipo de lesão. A gente for pensar, a osteopatia, talvez a gente tenha um pensamento até errado, né? Já é o tratamento. Então, eu só vou para a osteopatia quando eu estiver com dor. E, na verdade, as pessoas podem te procurar para fazer uma avaliação prévia para qualquer atividade, até para essa questão esportiva mesmo. Sim, então, eu estou querendo entrar em tal atividade, você também vai avaliar esse paciente para que ele possa ter um melhor desempenho. Não pensando num desempenho de atleta, mas um desempenho de saúde mesmo, de bem-estar, né? Exatamente, né? É a mesma coisa quando a gente fala dos bebês. Uhum. A mãe pergunta, quando que eu devo levar o bebê? Você deve levar antes de ter um problema, né? Então, assim, leva antes, porque você vai olhar, o que eu posso fazer se ele tiver cólica? Que agora a gente mudou até de assunto, mas assim, englobando todos eles. Que também é dor. Que também é. O que eu faço quando eu tiver o problema? Aí você já passou da época de fazer alguma coisa. Você tem que fazer antes para que não haja. Quando você fez, tudo nós vamos ser tampar buraco, apagar incêndio. Né? Se eu já, vou passar por uma fase de muito estresse, vou mudar de cidade, eu vou fazer uma terapia para chegar lá, estar preparado para aquilo. Não, já mudei. Quando eu cheguei lá, me deparei com pessoas diferentes, pessoas que não querem. Doeu tudo. Aí eu procuro. Então, já que você mudou de assunto, vamos entrar nesse assunto aí, porque uma das coisas que mais rola aqui é assunto de mulher e maternidade. E você trabalha com as mães aí você dá suporte emocional para as mães e trata os bebezinhos, né? Você fala, muitas pessoas te procuram para tratar as cólicas dos bebês, mas você não trata só a cólica do bebê. Então vamos entrar nessa parte da osteopatia. Como é que a osteopatia ajuda e auxilia nos bebês? Tá. Então, antes disso, quem deveria ser tratado é a mãe. É a mãe. Já começou errado, então. Porque se você pensar que a casa do bebê é a barriga da mãe. E essa estrutura que essa casa não é tranquila, porque a coitada da mãe passa 9 meses num turbilhão de pressão. Exatamente. Ali, né? Sempre quando eu vou tratar o bebê, eu preciso do histórico dessa gestação. Sempre, isso é meu, tá? Às vezes outro profissional não vai olhar por esse lado. Mas eu quero saber como foi essa gestação. Então a mãe falou, nossa, foi difícil, teve muito turbulência emocionalmente e tá. Então, possivelmente, essa criança ela já vai vir com carga emocional prévia, né? Então, ela já está trazendo. E por isso que é legal a mãe, durante a gestação, também se cuidar, também fazer terapia, porque ela vai é tudo muito novo, ser né? novo. Por mais que seja tudo bem, não haja nenhuma intercorrência, às vezes, enquanto gestação, mas emocionalmente é um turbilhão, né? Porque eu sempre falo assim, como foi a gestação? Ela falou, não, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Eu falo assim, eu não acredito. Aí puxa o histórico lá, né? Eu acho impossível durante um ano, porque todos nós aqui, durante um ano, é impossível não ter passado um estresse. Sem ter bebê. Uhum. Com bebê... O estresse é triplicado. Porque a mãe vai estar cansada, hormonalmente alterada, né? Sobrepeso. Biologicamente tudo se modifica, se desloca dentro de nós, né? Respiração ofegante. Então, assim, a alimentação se torna diferente, porque ela tem que pensar que existe um bebê que também ela tem que restringir, principalmente quando tem coisas que ela tinha já como alimentação normal e passa a não ser legal para o bebê, ou hábitos, cigarro, álcool e coisas assim. E quando também, dentro de tudo isso, se foi programada essa gestação ou não foi. Porque se foi programada, é um caminho.
Se ela não foi programada, é outro. Porque se você fala assim, não foi programado, mas foi super bem aceito e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, essa é a nossa primeira avaliação. Emocionalmente, você me fala as queixas, tá, mas e como foi tudo isso? Aí você começa a entender que existem muitas coisas que a mãe precisa conversar com o bebê. Isso que eu peço para elas. A minha intervenção é contar para o bebê o que aconteceu, como foi. Porque eu já vi muitos casos de mães que eram muito bonitas, tinham um corpo muito... e tiveram uma gestação e não conseguem voltar. Abala a autoestima dessa mulher. Abala a autoestima. E aí, com isso, elas já falam, putz, mas essa criança estragou meu corpo. É uma palavra que às vezes é forte, mas isso acontece. Ela já não se reconhece mais com a mulher que ela era antes. E isso traz uma carga, o bebê ele sentiu essa informação e ela precisa ser quebrada de alguma forma, né? E é mais fácil você contar para o bebê, não, a mamãe que estava estressada, a mamãe que não entendeu, estabelecer que um precisava, vínculo ali. do que ter que conversar com uma criança rebelde aos 14 anos. E aí, depois que passa toda essa parte, mas isso é muito importante para mim, porque eu já tive várias experiências. Chegar, o bebê não sai do colo da mãe. Não sai, chora, grita, esperneia, não consigo tratar. E a mãe tem que entender, quando a gente vai tratar um bebê, às vezes eu vou encostar uma vez e acabou a sessão, porque o bebê não deixou, ou vai ser uma sessão linda, incrível, o bebê dormiu a sessão inteira. Mas tem que estar ciente disso, né? Que não é o meu tempo, é o tempo do bebê. E se ele ficar tão estressado a ponto dele desesperar, não adianta, porque ele vai encarar que tudo aquilo está fazendo ruim. Em vez de ruim. resolver um problema, gera outro problema. E então, a partir disso, a mãe conversa. Às vezes, a primeira sessão é terrível, o bebê chora, esperneia, grita, a mãe volta, conversa, é outro bebê na outra sessão. Aí a gente começa todo um tratamento mecânico, um tratamento de avaliar a cabeça, porque é uma das estruturas mais importantes naquele momento, e que é um alto índice de alterações, que vão refletir para todo o restante do corpo. Porque a grande maioria, né, assim, vou colocar, de nervos cranianos que estão ali fazendo alguma função para o organismo, tá vindo de dentro do crânio, lógico, né? Mas, assim, porque vai sair a medula e vai ter outras inervações que vão pegar a parte torácica, vai ter uma ligação neural central, mas é um pouco mais longe. Mas, principalmente, uma inervação específica, que é o nervo vago, ela sai por um trajeto. Então, ela sai lá do crânio, por um forame jugular, acompanha descendo, entra na parte da entrada da caixa torácica e vai inervar toda a parte visceral do bebê. Só que essa conexão neural do bebê, ela não está formada ainda, né? Ela não está totalmente, ele não conseguiu automatizar tudo isso. E aí surgem as questões, mas meu bebê não consegue fazer cocô, tem uma disquesia. Porque aquele esfíncter e aqueles músculos que estão ali, né? Porque todos os órgãos são um tipo de músculo, não conseguem fazer o movimento que ele precisaria fazer. Por exemplo, a digestão, né? Então, os músculos, o estômago, ele começa a quebrar aquela proteína. Vai passar para o duodeno, aí vai jogar ali a parte da vesícula e do fígado, vão jogar toda a secretar a bile, pâncreas, e cada trajeto vai ter muito uma importância para aquilo ali, vai acontecer todo um movimento peristáltico. Mas se o bebê ainda não tem uma autonomia desse corpo, ele não consegue fazer. E principalmente quando ele não consegue soltar os gases ou fazer cocô, é porque ele não aprendeu ainda a relaxar a parte mais baixa e contrair a parte mais alta, para que geralmente ele faz uma contração de tudo, porque ainda não aprendeu. E o nosso papel é fazer com essa passagem das inervações, tire as tensões para ela estar livre, e que ele consiga entender onde ele tem que relaxar, aonde ele vai contrair, qual o movimento que o organismo vai fazer, né, o sistema todo, para ele conseguir facilitar. E é um processo. Então, assim, esse processo, que é normal para o bebê, ele vai ganhando com o tempo. Você vai ouvir muito assim, porque o organismo é imaturo. Realmente ele é imaturo. Só que quanto mais tempo ele for imaturo, mais sofrimento vai ter para o bebê e para a família. Então, o que eu vou fazer? Né? Qual vai ser a minha atitude?
é ajudar para que esse sistema melhore. Aí também entra todas as outras questões. Emocional, a mãe conseguiu ter uma conversa com esse bebê, a mãe conseguiu também entender que ela tem uma questão a ser resolvida. Ela emocionalmente está segura, ela está tensa com essa situação. Eu tive uma lesão no sacro, né? O quadril abre demais, que ela dói enlouquecidamente, né? Então, a Valentina, ela encaixou com 32 semanas, eu fiquei de repouso até 37 semanas, medicações que me estressaram muito, alteraram meu batimento cardíaco. Então, a Valentina nasceu, a Valentina foi o primor da bebê com cólica, né? Ela teve cólica enlouquecidamente por praticamente 3 meses. E eu lembro de dias que aquilo, você faz de tudo, né? Você apela para todos os santos, você quer receita de mãe, você acha que não funciona, é bolsinha quente, é medicação. Eu tentei de tudo. E aí eu lembro um dia que eu desesperadamente sozinha em casa, ela chorava, eu chorava junto, né? E aí me mandaram um vídeo de uma manobra, né? Colocava a bebezinha pra... Mas eu tava tão estressada que aquilo lá me estressou. Então eu não conseguia, eu tava tão estressada mesmo, sem dormir, cansada, amamentando, com dor e com um bebê que chorava desesperadamente, né? Então você imagina que condições eu tinha de regular aquele bebê? Nenhuma, né? Então, só porque às vezes você está falando isso e as pessoas falam, mas que balela isso, né? Porque as pessoas têm isso, né? As pessoas querem ir lá e você ir resolver, mas a parte emocional por trás disso, até porque até o 3º e 4º mês de vida do bebê, o bebê nem se reconhece fora desse corpo da mãe. E o nervo vago, emocionalmente, ele é fundamental, né? A síndrome do nervo vagal, tanto é que quando a gente está estressado, ele é o responsável por aquela hiperventilação nossa ali, né? E quando a mãe conversa com o bebê, é o nervo vago que é ativado, acalmando todo o sistema parasimpático desse bebê, né? Então precisa fazer, tem que ter muito, e não é um conversar do tipo... Estou conversando porque o Fábio mandou. Tem que ser uma conversa que o tom da voz, a vibração da fala, essa autogentileza, e por isso uma rede de apoio com a mãe é tão importante. Então, às vezes eu vejo muitas mães abandonadas realmente nesse processo que é solitário. Então, mas ela está amamentando, eu não posso fazer nada. Pode pegar água, pode encostar nela, pode chorar junto com ela, pode dizer que está com ela, pode segurar esse bebê, porque a mãe, na verdade, para ela poder regular esse bebê, se ela não tiver uma rede de apoio, porque às vezes a gente está falando até de uma gestação, às vezes com medo só por conta da vinda de um bebê. Mas e se essa mãe é solo, se essa mãe passou uma violência, se essa mãe está privada de questões financeiras, se essa mãe descobriu uma traição durante essa gestação, se ela passou por um processo de luto durante essa gestação. Então tem tanta coisa que pode afetar isso, e aí o bebê afeta, e essa mãe também, a partir daí que a gente fala assim, depois que eu fui mãe, minha vida só degringolou, mas talvez você começou a adoecer ali, porque você teve que dar conta de muita coisa e não teve a rede de apoio. Então, muitas vezes, você se torna essa rede de apoio quando você traz toda essa orientação, né? Exatamente. E eu tomei atitudes durante todos esses anos que eu trato bebê, porque na formação, primeiro você se forma, então você faz 5 anos nessa escola que eu estudei. Fora a fisioterapia que você fez. Fiz a fisioterapia, meu curso era integral, então era 4 anos, 5 anos de osteopatia. Para aí você poder fazer um curso específico, que era um 6º ano, para você fazer a pediatria, né? Que era a parte de atender bebê. Antes disso você não atendia bebê. E o que acontecia? Porque você tem que ter se você não conseguir atender um adulto bem, um bebê você não vai conseguir. E depois que passa a fase, por isso que eu estudo hoje muito o bebê, porque o bebê, no futuro, ele vai ter aquela lesão que ele levou. Quantas pessoas se conhecem e falam, tem refluxo desde criança. Tem o asma desde criança. Tem o bronquite, porque era criança que tinha soluço, que tinha refluxo, que não foi tratado. Então, um adulto que tem uma patologia, talvez foi um bebê que não foi tratado, né? Que não tem uma questão de visão, de audição, questões de mandíbula. O ranger dos dentes. Ranger dos dentes. Porque quando a gente vai olhar, depois a gente pode falar mais disso, de uma plasticefalia, que é uma questão, que são as assimetrias de crânio, mas são isso. E eu vendo tudo isso e observando tudo, e conversando com você, com a Lorena, que são pessoas que a gente tem muita afinidade. Está cheio de psicólogo perto de você, exato, né? Sempre. Com a Regiane, que está ali e tudo mais, a gente conversando, eu fui englobando algumas coisas. E alguns cursos também que eu fiz dentro dessa área mais emocional.
E eles mostravam a questão familiar, onde cada filho está, se ele está na primeira casa, se ele tem uma energia simpática, se ele tem uma energia parasimpática, se ele é neutro. Então, eu vou olhando nessa parte sistêmica para poder entender o que aquela pessoa está, né? E depois você vai vivendo. Eu também fiz terapia, e aí você entende outras coisas. E o que é que eu decidi no meu atendimento? Na primeira sessão, entra a mãe e o bebê. Ninguém mais. Nem o pai. Isso dá muito atrito, porque chega lá, a avó queria entrar, a sogra queria entrar. Mas o que acontece? Depois que a mãe entra sozinha, ela começa a entender o porquê disso. Antes disso eu falo, só é muito importante que você venha só o seu bebê. Por quê? Quando chega lá, eu não sei quem vem. Se é o pai, se é a sogra, se é a pessoa que vem ajudar ela. Se existe um pai, se existe uma rede de apoio. Se existe, eu não posso fazer lá, mas você tem marido, você não tem? Você se dá bem com o marido, você não dá. E eu começava a ver assim, quando chegava lá com familiares, a sogra vinha do Rio Grande do Sul para cuidar da nora que mora aqui no Mato Grosso, e chegava aqui, ela falava assim, esse bebê está com frio, você tem que cobrir esse bebê. Só que a gente está numa temperatura de 35 graus. E ela, com essas questões, ela fala, você não está cuidando direito desse bebê. Seu leite é fraco. E isso interferia tanto na mãe que esse bebê começava a chorar e eu não conseguia mais tratar, porque gerava um desequilíbrio na sessão. A energia do local era ali querendo que... Mas será que não vai machucar? Mas você está pegando assim... Uma das coisas que a gente tem que avaliar é a parte das fontanelas, são as moleiras, né? Não pode pegar aí. Vai dar problema. Exato. Então, assim, eu falava assim, primeiro, agora não entra. Mas não sei o que, é um super pai, não sei das... que parará. Entrava, abria uma exceção para entrar. Daí chegava lá, como que foi? Você planejou? Não, a gente não planejou. Né? A gente não queria ter um bebê e tal. E aquele clima, como que foi toda a gestação? A gente brigava muito. O pai já ficou bravo, acabou, nunca mais vai voltar ali. Se sentiu muito exposto. Tava falando para outro homem que a gente está ali com o papel de terapeuta, não mas de... o paciente, o leigo, não vê isso. E assim acabava o tratamento. Hoje, quando a mãe chega lá sozinha, isso já tem alguns anos, mas eu abri algumas exceções que sempre foram frustradas. Mas, enfim, quando eu decidi isso, a mãe chega lá e fala assim, ainda bem que você não deixou vir. Nossa, tá ali embaixo, tá brava. Mas foi assim, não tem problema. E aí, eu ainda fiz mais. Eu não permito que hoje o resto das sessões outras pessoas entrem, a não ser a mãe e o pai. Porque a opinião do outro, às vezes, ela machuca aquela mãe. Porque a mãe tá dando o melhor dela e aquela opinião fala assim, mas você vê como que você faz errado? Lá em casa você tá colocando assim. E por mais errado que seja, a mãe é instintiva. Ela nunca vai fazer um mal pro bebê. Ela não está fazendo de propósito. Ela está procurando melhor. Está procurando melhor. E aí foi a melhor decisão. Hoje em dia entra a mãe na primeira, a mãe e o bebê. Nas próximas o pai pode entrar, caso ele possa vir, caso queira. E não entrar outras pessoas. Com o bebê também você tem uma duração, quantas sessões? Ou é na primeira sessão que você avalia e que você vai dando um plano de... Não sei se você chama um plano de tratamento, como é que você faz isso? Para todos os pacientes eu falo assim, eu não sei quantas sessões, eu não sei como seu corpo vai reagir. Avaliação. Não, eu nunca falo. Independente, se você chegar e vir a primeira e você melhorar de tudo, e você fala, Fábio, eu não sinto mais nada, tchau, obrigado. Vou contar a minha experiência, eu sou paciente, não sei nem quantos anos, né? Você estava ainda na Campo Grande ali, né? Você estava na Betone. Isso faz quantos anos? 4 anos? 5 anos? Mais ou menos isso. 6, mas teve fase que eu fui semanalmente em você, quando eu tinha as crises da enxaqueca. Depois a gente entrou na manutenção aí a cada 15 dias. Hoje, geralmente, eu vou a cada 30, 40 dias, dependendo da situação, né, Fábio? De vez em quando eu grito lá antes, né? Porque realmente não há um processo, há uma necessidade, né? Então, quando você vem? Quando doer, né? Hoje, meu patamar é isso com você, né? Porque o bebê, ele e o adulto... Ele vai apresentar ali os sintomas ele vai ter também. Desde que não apresente mais, e entra na mesma coisa assim, o bebê, só que não tem ninguém para fazer por ele. Quem tem que fazer é a mãe e o pai, né? E a família. Desde que bem feito, dá resultado. Só que aí hoje virou uma questão assim, você encontra na internet. Perfeito, eu acho excelente. Quem pode e quem consegue é excelente. Só que às vezes a pessoa chega lá,
O toque, a pressão que ela está colocando não está correta, porque ela não ensina a pressão. A quantidade de vezes não foi suficiente, porque para mim, talvez 10 repetições seja o suficiente, para você, não. Então, tem que se olhar a individualidade de cada pessoa para poder entender. Eu tenho pacientes que vão há anos comigo, anos. Eu tenho paciente que vão desde o dia que eu comecei a atender no meu consultório e vão semanalmente. Por quê? É a pessoa que ela quer continuar fazendo a academia dela, sempre. Ela trabalha muito, ela se estressa, ela tem um desconforto, ela tem uma lesão, porque existem lesões que não têm cura. Sim. Elas são paliativamente, né? Então, ela vai ficar fazendo manutenção sempre. E ela se sente bem, ela pode ir, ela tem essa condição, ela pode dar esse privilégio. E excelente, dentro disso, não é só a parte mecânica, mas nós vamos lá, tem dia que ela chegou, nossa, eu apertei os dentes. Então, a gente vai olhar para essa mandíbula como um todo, né? Chegou lá, torci o pé jogando, ou fui fazer qualquer coisa. O bebê, ele é menos, porque eu vou atender ele até uma certa fase da vida dele. Depois, ele já não é mais para mim. Por quê? Existem pessoas que fazem melhor esse serviço. Então, eu tenho pessoas que eu indico, né, quando precisa. Olha, tem a Heloísa, que ela é uma excelente, trabalha toda a parte de neuro. A Michele, que vai fazer toda a parte de TO, né, de terapeuta ocupacional. Então, eu vou encaminhando, porque o paciente não é meu. Não tem mais essa necessidade, tem outras necessidades. Exato, né? Ele não é meu, eu não tenho que saber tudo. Eu sou claro quanto assim, por isso que eu gosto às vezes de falar com o paciente antes dele vir até mim, porque às vezes é uma coisa que eu não vou conseguir ajudar. Por exemplo, a postura. Quando é uma questão postural, a pessoa fala assim, nossa, eu tô com a postura horrível. Eu falo assim, olha, não é comigo. A gente tem a Vanessa, você vai lá na Vanessa. Coluna é a outra pessoa do lado, exato, né? a postura é com a Vanessa. E eu não tenho esse medo, nossa, vai lá pra Vanessa e não vai voltar. Porque a Vanessa é a mesma coisa, isso aqui eu não faço, é com o Fábio, você vai pra lá. Uma coisa complementa a outra. Não existe uma concorrência, existe uma parceria de saber quando não é a tua parte e passa para nós. Isso, na verdade, é até uma responsabilidade enquanto profissional, né? Sim. Porque evita, o paciente ganha com isso e a gente realmente, cada área, né, a gente evita danos nesse paciente, é importantíssimo. Exato. Isso. Né? E até quando chega um paciente, até que é para você, mas ele não melhora. Eu preciso falar assim, olha, agora eu acho que é hora de você procurar outro profissional, a gente pode encaminhar e você vai ser bem atendido lá para poder sanar isso. Como é igual do Pilates, né? Vi uma senhorinha, 78 anos, essa semana, e ela tem uma artrose, e uma artrose ela não vai acabar, tá? Não tem cura, não tem o que fazer, ou senão vai colocar uma prótese, que também vai precisar de uma reabilitação. Então, o que a gente fez? Eu falei para ela, a primeira coisa, a senhora vai procurar o Pilates que a senhora precisa fazer. Com quem? Quem que é melhor? Eu sempre costumo falar assim, o melhor é aquele que você se adapta melhor. Porque entra toda a questão de, chega lá, o ambiente me agrada. A identificação, né? Com o local, com o profissional. O ambiente profissional, com o valor, com o preço. Com quem você consegue. Exato, perto da minha casa, ela na minha casa. Porque eu já escutei várias vezes, falei assim, nossa, ali é vizinho de casa, eu não gosto muito, mas é do lado de casa, é cômodo pra mim. Mas não dá resultado porque você não gosta, né? Mas tá do lado de casa. Se eu tiver que atravessar a cidade, eu não vou. Então, aí dificulta tudo. Hoje lá no seu consultório, além de toda essa área, você também tem, você ficou mais tecnológico, né? Você tem várias coisinhas ali para ajudar. Você tem o negócio da perna que eu adoro, lá as botas, como é que chama aquela? O vulgo bota, a paciente chama de bota, uma bota, né? É uma bota de recovery, né? Então ela faz uma pressão para ajudar em toda a parte de drenagem, recuperação muscular. Você tem o super focado lá do martelinho lá. As ondas de choque, né? A onda de choque, que é uma onda mecânica que ajuda na regeneração, o laser, né? E o Bemer, que ele me ajuda na microcirculação, então na vascularização nos microcapilares ali, né? Que também vão ajudar a conseguir entrar no equilíbrio esse tecido, né? Tecidos que não conseguem chegar sangue suficiente para a recuperação, a gente estimula para que também chegue mais quantidade de oxigênio e nutrientes para aquela célula conseguir reparar aquele tecido. Isso também foi um avanço, né? Porque antigamente também não tinha essa tecnologia vem vindo nos ajudando, né? Sim. A bota eu adoro. E esse do laser, do choquezinho, realmente fez uma diferença muito grande, né? Foram todos os investimentos que em cada momento
chegava a um ponto assim, mas você faz só osteopatia. Eu não olho só pela técnica, eu não sou técnico. Pode associar. Ali, e assim, eu aprendi uma coisa lá na osteopatia, lá atrás. Porque lá nós fazíamos prova que elas eram cumulativas. Esse ano, a matéria cai no ano que vem, no ano que vem, no ano que vem. Né? Pô, todo mundo ficava chateado. Mas por que tem que cair todo ano? Aí o professor falou assim, se você não souber o que você aprendeu no primeiro ano, você não tem condição de tratar o cara no terceiro, no quarto, no quinto. Então você tem que saber perfeitamente o do primeiro, perfeitamente do segundo, perfeitamente do terceiro. Né? E isso faz com que você seja muito melhor profissional, porque você não esquece da tua base lá, porque geralmente é uma coisa muito cultural da escola, você decora, faz a prova, esquece, decora, faz a prova, esquece. E lá você teria que aprender, porque nos outros anos você seria cobrado. Então, o que cai na prova? Tudo. E o que você aprendeu, você não esquece, né? O que você decorou, você esquece. Exatamente. Muito bem. Queria que você deixasse uma mensagem para os seus pacientes ou para os seus... Que eu brinquei que você chegou, né? Metade de primavera ou passou ou vai passar por você ainda. Queria que você deixasse uma mensagem, seja para os seus pacientes, para o autocuidado, o que o Fábio gosta. O Fábio osteopata, vulgo martelinho de ouro, que eu brinco que você né? O que o Fábio quer dizer para quem está nos ouvindo? Então, eu gostaria de falar que, assim, olhe para si, né? Olhe para os seus cuidados, olhe para a sua qualidade de vida. Independente, se for comigo, sempre é uma coisa que é minha, de sempre. Não tem que se tratar comigo. Você pode se tratar com a menina que é do seu lado ali da sua casa, você pode se tratar com outro fulano, desde que você se cuide e olhe, né? Você fala assim, isso tem um valor para a minha vida, cuide-se, que isso é o mais importante, é você ter uma qualidade para que você seja feliz no que você vai fazer, independente do que você queira fazer, qual atividade. Então, isso vai te deixar melhor num todo, não só naquilo que eu preciso melhorar, não só no meu dedo que dói, mas no corpo inteiro. Então, se cuide, olhe para você, tenha um carinho especial por você, que isso faz você ter uma resposta muito melhor. Com certeza. Agora vamos vender seu peixe. Quem quiser ser atendido pelo Fábio, onde é que procura o Fábio e como entra em contato com você? Eu atendo no Leblanc, né, no edifício Leblanc, que é na Rua Santo André, 515. A gente já está lá um período, a Ju já esteve lá. Eu já fui, também. mas eu sempre volto lá, vai ser minha casa sempre, né? Exatamente. E aí pode ir lá, marcar a avaliação, conhecer sua sala e ver como é que você pode ajudar. Se precisar, antes, já explica o que você tem, o que você precisa, o que você espera. Quer mandar seus exames? Eu sempre sou muito flexível quanto a isso. Manda os exames lá. A pessoa fala assim, você dá uma olhadinha, eu olho. Se não for para você, você já vai encaminhar para outra pessoa, eu posso dizer assim, não é comigo, mas eu vou te mandar para o melhor que eu conheça. Para dar uma orientação. Ajudar o melhor possível. Eu acho que tudo que você entrega a mais, aquilo um dia vai voltar para você. Muito bem, obrigado por ter participado desse podcast, foi um prazer te receber. Igualmente. Eu vou te ver muitas vezes, daqui a pouco tem sessão lá. Era para ter te entrego antes, mas eu não te entreguei, então vou te entregar. Todo participante agora a gente tem um brinde da Runa, seja muito bem-vindo. Este é o seu, faça bom uso. Obrigado. A Runa, além de minha parceira em todos os eventos, agora ela é a nossa patrocinadora oficial do PVA Entrevista. Da Carol, né? Da Carol. Carol já esteve lá com a sua... Com a sua bebê também, sua paciente, né? E a Pitiquinha também, a pessoa sabe muito bem do que nós falamos aqui sobre mãe, né? Exatamente. E a Carol já esteve aqui também, contou um pouco da experiência dela com a farmácia. Legal. E eu fico muito feliz de poder estar com ela aqui também. Seja sempre bem-vindo, que você volte para os outros episódios, para a gente poder esclarecer muita coisa, né? Muita coisa. Muito rápido. Muita coisa mesmo. Tem muita história, né? Muito. A gente nem falou das histórias pessoais de pescaria e de viagem ainda. Nem de vinho, né, Fábio? Pelo amor de Deus. Se for isso, vai render bastante aqui, né? Esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com o Fábio Ribeiro. Se você também quiser participar dos nossos programas, você pode entrar nos nossos canais. Aqui embaixo na bio tem os links para o grupo do WhatsApp e do Telegram. Você pode mandar a sua pergunta ou questão e a gente vai estar repassando para os profissionais, para os convidados. Se você também não está inscrito no canal ainda, aproveite, é bem simples. Logo aqui abaixo você se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente está soltando e gravando muito legal toda semana. Até o próximo.